Centro de Engenharia Biológica na Universidade do Minho é um centro de investigação altamente tecnológico que opera nas principais áreas da biotecnologia e bioengenharia. A ação do CEB combina ciências fundamentais com ciências da engenharia, de forma a criar valor nas indústrias alimentar, química, biotecnológica, ambiental e da saúde. O Centro de Engenharia Biológica conta com mais de 350 investigadores credenciados de mais de 30 nacionalidades diferentes. O número de artigos publicados em revistas internacionais reconhecidas pelo Instituto de Informação Científica ultrapassou os 1000 nos últimos 5 anos. A investigação do CEB é desenvolvida em 3 principais áreas de atividade: industrial e alimentar, ambiental e saúde. A investigação em biotecnologia industrial e alimentar tem a capacidade de revolucionar a forma como produtos químicos, alimentos e energia são atualmente produzidos ou transformados, visando a obtenção de produtos a partir de recursos biológicos renováveis. A linha de investigação ambiental trabalha a exploração e preservação da diversidade microbiana. O objetivo é utilizar de forma otimizada a natureza, plantas, animais e micro-organismos para a produção de energia renovável e nutrientes. A investigação para a saúde visa o desenvolvimento de produtos e processos alinhados com os grandes desafios atuais na área da saúde, nomeadamente o desenvolvimento de fármacos e cosméticos, de biofilmes, assim como tecnologias e aplicações biomédicas. O CEB tem uma forte presença na indústria, tanto em Portugal como no estrangeiro. O centro integra o programa MIT Portugal e colabora com uma série de parceiros de referência. Em atividade desde 1995, o CEB tem vindo a provar o seu impacto real na biotecnologia e na bioengenharia, as indústrias que impulsionam o crescimento global sustentável e constroem o futuro. Seja então bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Já temos em estúdio Ana Oliveira, investigadora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. Seja muito bem-vinda. Está a desenvolver, em conjunto com outros investigadores, uma técnica de combate a uma doença que mata as abelhas e destrói toda a colónia. Chama-se Lock americana e, Ana, antes de mais, eu pedi-lhe para explicar-nos que doença é esta que afeta todo o sistema. Bom, antes de mais, muito boa tarde. A Lock americana realmente é uma doença de origem bacteriana, afeta as fases mais jovens do desenvolvimento da abelha, é altamente infecciosa e, portanto, é realmente um problema. O que acontece é que esta bactéria no fundo, protege-se com uma capa. Tem uma capa protetora, que é um esporo que faz com que seja resistente este esporo a todo tipo de desinfetantes, de antibióticos, de tudo o que seja agressor, é difícil à bactéria. De destruir. E daí, com esta estratégia, ela protege muitíssimo bem e só quando é ingerida por essas formas iniciais do desenvolvimento da abelha, que é a larva, só no interior é que ela passa para um estado infeccioso e causa a doença. E é muito rápida a matar a abelha, sim, correto? Sim. Principalmente são formas jovens que ainda não têm tantas defesas como a abelha adulta é completamente resistente, não tem qualquer problema. A fase jovem, sim. E é óbvio que aniquilando a fase inicial de tudo o que pode vem a ser abelhas, acaba por ser muitíssimo complicado. E se não for tratada e declarada
a tempo, pode realmente ser um problema muito grave para toda a colmeia. Pode resultar na morte de toda a colmeia e pode propagar a colmeias vizinhas, sim. Porque estas bactérias protegidas, no fundo, que são os esporos, podem facilmente ser propagadas pelo vento, pelo ar, nas patinhas das próprias abelhas, nas perninhas, não é? O próprio equipamento do apicultor, ao passar de uns apiários para outros, pode transportar em si estes esporos. Portanto, a propagação é muito simples, muito fácil. E se isso acontecesse, poderíamos ter aqui um problema gravíssimo, uma crise alimentar gravíssima, correto? Bom, assim, a nível económico, sim, claro que sim. A nível de crise alimentar, não me parece que seja alarmista a esse ponto. Digamos que, se houver o cuidado de queimar todo e qualquer material contaminado e de queimar as próprias larvas que no fundo apodrecem, não é? Digamos que conseguimos controlar a questão e não avançar a esse ponto. A nível económico, realmente é um problema. No fundo, os apicultores têm este tipo de atividade para vender mel e outro tipo de derivados, não é só mel. O mel não pode conter resíduos de antibióticos, também não pode conter este tipo de esporos, não é? Ou pelo menos outro tipo de produtos. E acaba por Seria um problema. Acaba por ter um problema nesse O objetivo da vossa investigação é desenvolver uma estratégia, já me falou nos resíduos dos antibióticos, o vosso objetivo é precisamente desenvolver uma alternativa aos antibióticos, porque não pode haver resíduos de antibióticos no mel. Não. Diretivas europeias. Exatamente, depende realmente dos países que estamos a falar. No entanto, se queremos exportar o nosso mel para países dentro da União Europeia ou que assim tenham escrito na sua legislação, temos que ter muito cuidado e não usar qualquer tipo de antibióticos, mesmo no tratamento de doenças bacterianas. E, portanto, qual é a novidade deste tratamento? Bom, neste caso, digamos que nós trabalhamos dirigimos as nossas alternativas em alguns pontos. Agora aqui estamos a falar de uma enzima propriamente dita, portanto eu vou-me focar apenas nesta solução. Esta enzima deriva, vou um bocadinho atrás só para contar a história, deriva de partículas que ocorrem na natureza e que de onde isolamos, que é de lá que nós isolamos. Essas partículas são bacteriófagos, são o quê? São partículas virais predadoras de bactérias. São partículas que, ao infectarem uma bactéria, a destroem. Não são capazes, qual é a vantagem deste tipo de soluções? Não são capazes de infectar células de animais superiores, nem de plantas, são completamente inócuos para o ambiente e a prova é que é lá que eles estão, que eles existem e, portanto, ao destruírem bactérias, são antibacterianos, correto? Que é o que acontece com os antibióticos, destroem as bactérias. O que é que nós fomos fazer? De diversos isolados deste tipo, do ambiente, fomos caracterizá-los, fomos observar o seu código genético, o seu código de barras, no fundo, aquilo que os identifica, para os caracterizar perfeitamente e perceber de que é que eles eram capazes. Um deles demonstrou, e um deles foi mais estudado a fundo, e demonstrou ter no seu código genético aquilo que faz com que ele seja capaz de destruir a bactéria. Neste trabalho o que nós fizemos foi pegar, neste caso é uma proteína, uma enzima, pronto, o que queiramos chamar, mas vamos chamar uma proteína. O que fomos lá, fomos ao código de barras, pegamos naquele pedacinho que é responsável pela morte bacteriana, retiramo-lo, transformamo-lo em proteína e caracterizamos e vimos se realmente essa partícula, no fundo, essa proteína, tem ou não essa capacidade, que é destruir a bactéria. E conseguiram comprovar que, de facto, tem essa capacidade ou ainda faltam alguns testes? O que nós fizemos foi caracterizá-la a nível de capacidade de destruição, por um lado, e sim, verificamos que em laboratório, tem essa capacidade para aniquilar
a concentração de bactéria que ocorre na natureza naturalmente, paralelamente fomos verificar se para uma aplicação prática, não é? Que é para onde é dirigida no fundo a nossa investigação, se todo o processo, desde que o produto será administrado até todas as fases por onde passa, se é viável, ou seja, se esta proteína não é inativada, não é degradada. E o que é que concluíram? Surpreendentemente e agradavelmente, concluímos que realmente a proteína tem grande potencial, porque não só não é inativada com os produtos da colmeia, como ainda é potenciada e por isso, digamos que temos boas perspectivas para passar para ensaios em vivo, para ensaios em abelhas. Portanto, quando é que isto poderá estar no terreno? Não sei se é administrado por quem? Pelos apicultores? Sim, portanto a nossa preocupação é tornar isto um produto prático de aplicação que se possa inserir no maneio do apicultor, na rotina do apicultor. Temos vários planos de aplicação, tanto oral como por spray, isso pronto, tudo dependerá depois dos resultados que tivermos no campo. O que nós fizemos já em laboratório foi otimizar um método de criação de larvas em laboratório, em condições de umidade e temperatura muitíssimo controladas, para conseguir fazer os testes preliminares. Iniciamos já os testes de toxicidade, verificamos que ao administrarmos esta enzima juntamente com o alimento das larvas, não ocorre qualquer tipo de dano para as larvas. Portanto, não há desvantagem nenhuma? Não há qualquer tipo de toxicidade, medimos alguns parâmetros de indicadores desse mesmo conceito. E agora, pretendemos ainda em laboratório, em larvas criadas em laboratório, entre aspas, fazer os testes de eficiência. Muito bem. Ana Oliveira, agradeço imenso a sua presença aqui no Mentes que Brilham. Deus. Nós voltamos na próxima semana, já sabe, com mais investigação. Até lá. Investigadores da Universidade do Minho conseguiram produzir eletricidade e fertilizantes a partir de urina humana. O projeto está a despertar o interesse da NASA e da Agência Espacial Europeia. No Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, trabalha-se no projeto europeu há 2 anos e os resultados estão à vista em forma de fertilizantes e produção de eletricidade. O projeto consiste em fazer uma valorização da urina humana. Tem 2 etapas. Uma etapa inicial em que o fósforo é recuperado na forma de um precipitado que se chama estruvite. Que é um fertilizante, exatamente. E numa segunda etapa, um processo biológico que permite a produção de eletricidade. Estamos a produzir em contínuo, temos um LED sempre a pescar, temos uma voltagem de cerca de 600, 700 milivolts em contínuo durante cerca de 30 e tal dias com a mesma garrafa de urina, o que nos permite dizer que realmente se acumularmos essa eletricidade poderemos um dia utilizá-la para carregar um telemóvel, para pôr uma lâmpada a pescar. A matéria-prima está ao alcance de qualquer casa com habitantes. O primeiro passo é separá-la ou antes não a misturar. Tem de haver um saneamento descentralizado diferente da rede de esgotos normais. Na Holanda, onde também se investiga a tecnologia, foi até construído um sistema piloto à escala real. As potencialidades futuras em locais remotos e sem redes elétricas atraíram a NASA e a Agência Espacial Europeia. Muitas das estações espaciais que eles têm na Terra, não as que têm no espaço, são em lugares muito remotos e onde é difícil às vezes terem acesso à eletricidade. E nesse caso esta produção será ótima porque têm sempre que ter um conjunto de pessoas a funcionar e com uma pequena quantidade de urina conseguem produzir eletricidade. Para além da equipa da Universidade do Minho, o projeto engloba cerca de 20 dezenas de investigadores de 5 países. Estes pensos estão a ser desenvolvidos para feridas crónicas em doentes acamados. Quando há uma infecção, existem determinadas enzimas em quantidades anormais. Com este produto, o alerta surge através de uma escala de cor.
Se nós tivermos um indicador da quantidade de enzima que está lá, isto é uma indicação bastante útil em termos de diagnóstico, porque quando o penso está sobre a ferida, se nós tivermos essa indicação, porque a ferida está coberta com o penso, é um bom indicativo de dizer assim, sim senhor, esta altura é a altura ótima para mudar o penso. Este é ainda um produto de diagnóstico, mas que abre uma janela no futuro para a vertente curativa, através da libertação controlada de medicamentos. Tivemos um sistema de encapsulação, que estas enzimas com a sua atividade enzimática possam arrebentar cápsulas ou possam ir abrir de maneira que se dê a libertação controlada de princípios ativos e de fármacos. Existe já uma empresa interessada no produto. Os investigadores do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho acreditam que dentro de 3 anos estes pensos possam estar à venda. Está servida a Letra, a marca de cerveja artesanal lançada em outubro. Filipe Macieira e Francisco Pereira, 2 investigadores de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, avançaram com o projeto em 2010 e criaram a empresa Fermento. Nós usamos 100% materiais naturais, ou seja, matéria-prima natural, não fazemos qualquer tipo de adição para estabilizar o que quer que seja, ou espuma, ou ajudar na fermentação. Todo o açúcar que depois é fermentado é proveniente do cereal e o gás também que a cerveja tem é 100% natural e é proveniente da fermentação. Portanto, é uma cerveja que também não é filtrada e não é pasteurizada e, portanto, é 100% real. Procuram novos sabores, para já existem 4 variedades. A letra A, que é uma Weiss, é uma cerveja maioritariamente de trigo. Depois temos a letra B, que é uma Pilsner, que leva um lúpulo checo, que lhe dá um sabor completamente diferente das cervejas comerciais, que também são do tipo Pilsner. Depois temos a letra C, que é uma Stout, é uma cerveja preta, que tem uma espuma muito cremosa e também é uma cerveja preta completamente diferente de todas as cervejas que existem no mercado. E depois temos a D, que é a cerveja mais intensa em termos alcoólicos, tem 6%, é uma cerveja ruiva. Querem avançar no alfabeto e fidelizar os consumidores, primeiro no mercado nacional e mais tarde apostar também na exportação. É um objetivo da marca, entrar em mercados diferentes, que queiram produtos também diferentes. Principalmente numa primeira fase vamos querer apostar no mercado da saudade, França, Suíça, vamos querer entrar nesses países onde no fundo já existe uma mancha portuguesa. Tem muito potencial, é tudo novo e estou muito feliz de ver que no Portugal também temos um renascimento da cervejaria artesanal. É claro que sim, tem potencial. Gostaria de beber sua cerveja na Bélgica. Já distinguida com o prémio de Startup do ano de 2013 no setor agroindustrial, a Fermentum tem uma fábrica em Vila Verde com capacidade para produzir até 7.000 litros de cerveja por mês. A partir de junho, abre portas a quem quiser visitá-la e será um lugar de degustação desta cerveja artesanal minhota. A falar de engenharia biológica para conhecermos o trabalho do Centro da Universidade do Minho em novas investigações e inovações. É tão forte como a aguardente ou a vodka. Tem 40% de etanol e um intenso aroma a café. Ao contrário dos licores à venda no mercado, o café alcoólico não é feito a partir dos grãos, mas sim obtido dos desperdícios, mais concretamente da borra. Que é um resíduo gerado em grandes quantidades em Portugal, então nós temos aqui o objetivo de encontrar alternativas para a valorização desse resíduo. A partir de então, tendo em conta que a borra de café ela ainda tem um aroma muito característico a café,
E surgiu essa ideia de tentar reaproveitar o aroma a café para a elaboração de um novo produto. Então fizemos aí uma pesquisa e vimos que existem no mercado vários produtos com aroma a café, desde iogurtes, vários produtos comestíveis, algumas bebidas, licores, mas não existia nenhum produto destilado, nenhuma bebida destilada com aroma a café. E assim nasceu a bebida alcoólica com sabor a café, que foi escolhida pela revista Time como uma das 25 melhores invenções de 2013. Essa bebida tem um teor alcoólico de 40%, é comparável a uma vodka e tem mesmo um aroma característico a café, que é o diferencial mesmo dessa bebida. Agora o objetivo é chegar ao mercado. O objetivo é chegar ao mercado. Agora nós já temos o produto pronto, o processo finalizado, o produto também já está patenteado e estamos vendo aí se conseguimos colocar no mercado. Este é apenas um dos muitos projetos desenvolvidos no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, que tem alcançado prestígio além fronteiras. Outro deles é o processo inovador de produção de hidrogênio a partir de resíduos orgânicos, 100% biológico e capaz de gerar eletricidade. Pode ser produzido principalmente a partir de resíduos e é essa a mais-valia deste processo. Portanto, são bactérias que transformam a matéria orgânica em hidrogênio e em outros compostos, e esses outros compostos ainda podem ser utilizados numa segunda etapa para produzir ainda outro vetor energético, que é o metano. O processo de produção biológica de hidrogênio foi distinguido pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. Quem também procura a inovação e o reconhecimento é outro grupo de investigadores que está a tentar produzir eletricidade, usando para isso urina humana. São utilizadas microbial fuel cells, ou seja, células combustíveis em que são aplicados micro-organismos anaeróbios, e o objetivo é alimentar estas fuel cells com urina humana e produzir eletricidade. O objetivo do projeto será construir umas células a um nível maior para podermos colocar em países subdesenvolvidos e produzir eletricidade em locais que normalmente a eletricidade não está acessível. 3 exemplos do que melhor se faz nestes laboratórios, por onde estão espalhados mais de 350 investigadores credenciados de 30 nacionalidades diferentes. Só neste laboratório estão mexicanos, brasileiros, espanhóis, portanto é um dos vários laboratórios que nós temos. Nós até há pouco tempo, aliás ainda este ano, integramos um laboratório associado e, portanto, como sabe, os laboratórios associados são instituições que só agregam centros que são classificados como excelentes, não é? E, portanto, nós integramos um laboratório associado desde o seu início, que é o IBB. A partir do próximo ano, por causa da massa crítica que atingimos, decidimos autonomizar-nos, digamos assim, mas efetivamente o centro é reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade científica que tem. Uma capacidade científica que originou a publicação de mais de 1000 artigos em revistas internacionais nos últimos 5 anos e que permite também a captação de 3 milhões de euros por ano para projetos de investigação. Excellence, dinâmico, inovador e acolhedor. Oportunidade, é um mundo de oportunidades que realmente se abriu, é amizade. Descrevi a CEP como um centro inovador e amigável. Diversificado, informal e lógico. Desafiante, é inovador e rigoroso. I also need a lot of creativity, enthusiasm.